Gente, tudo bem? Meu nome é Tácito Cury e hoje eu tenho um papo muito sério para falar com vocês. É o tal conhecido golpe Boa Noite Cinderela ou Boa Noite Príncipe, nesse caso, para mim. Bom, muita gente tem me escrito, me perguntado um montão de coisas sobre o acontecido, sobre o incidente que aconteceu comigo, 10 dias antes de eu ser confirmado e entrar no reality, a grande conquista da Record. Isso realmente mexeu muito comigo, mas eu me mantive firme e forte, perseverante, como um guerreiro, e conseguir entrar no reality e fazer o meu melhor. Mas isso foi muito forte, porque isso foi a primeira vez que eu tinha passado alguma coisa dessa forma. Mas então, somente ontem, no dia, vamos dizer que dia 23, né? Dia 23, somente ontem, um, que foi capturado um dos elementos que fez essa safadagem, essa cachorrada comigo. E foram 3 pessoas, né? Por detrás, obviamente, deve ter uma quadrilha enorme, mas foram 3 pessoas e foi capturado uma pessoa. E aí, muitas. Então, o objetivo dessas matérias que saíram ultimamente era para me auxiliar, nos auxiliar, eu e a outra vítima, um amigo meu chamado Marcelo, porque nós fomos lesados e muitas coisas foram subtraídas e que, mais importante, que pessoas, assim como eu e você, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, não caia neste golpe. Então, aí o que aconteceu? Aí foram chamadas algumas emissoras, eu nem estava sabendo, eu cheguei lá, já estava todo mundo em cima de mim para me perguntar. Então nós tivemos o SBT, tivemos a Record e tivemos a Band. E aí, como vocês podem ver na fotinho aqui, eu falei com as 3 emissoras e outros jornalistas ao mesmo tempo. E aí a informação foi a mesma dada a todos. Mas o que acontece? Você sabe qual é o grande desafio do século XXI? É a comunicação. Porque a gente ouve o que quer, entende o que pensa e interpreta da maneira que acha. É uma loucura, mas a comunicação, a maneira que as pessoas entendem, interpreta, coloca, é muito complicado. Aquela história, literalmente, de telefone sem fio. É isso mesmo. Então, nós tivemos 3 emissoras que fizeram um trabalho bem legal, e o objetivo desse trabalho, como eu comentei, era capturar ou sair, auxiliar o 78DP, que fez um trabalho maravilhoso com a doutora Ana, a doutora Fernanda e a equipe de operação do Odair durante esses 2 últimos meses. Então, o que acontece? A gente precisa alinhar algumas coisas, porque a comunicação foi um pouquinho nebulosa e não foi bem assim. Então, como as pessoas estão me perguntando muito, me ligando, mandando direct, mandando e-mail, querendo saber realmente o que aconteceu, porque cada reportagem está falando uma coisa um pouquinho diferente da outra. Então, eu vou assistir essas reportagens com vocês, eu vou dar a minha versão, que é a única, autêntica e absoluta, verdadeira, porque, obviamente, eu sou uma vítima, fui a vítima, e eu vou falar para vocês exatamente o que aconteceu, e aí a gente vai entender, porque e você vai ver o poder que é a comunicação, como é importante. E qual é o objetivo desse vídeo agora? O objetivo desse vídeo não é que ninguém se retrata ou peça desculpa para mim, de forma alguma. Somente eu gostaria muito que a informação autêntica e verdadeira fosse ao ar e que não fosse mais uma criação de conteúdo e que o objetivo que eu falei é capturar essas pessoas e que as emissoras pudessem colocar as imagens das pessoas, dos delinquentes que fizeram esse delito, porque é muito mais fácil e com certeza me ajudaria, nos ajudaria e ajudaria você também, que poderia ser uma próxima vítima. Porque, gente, bom, bora lá. Vamos começar com esse vídeo do SBT, que, na minha opinião, dentre os 3, foi o mais preciso. Vamos assistir este aqui do SBT. Disse gente chegando e estão me chamando, porque a polícia, atenção, a polícia prendeu agora um dos criminosos que teria topado 2 vítimas, entre elas o empresário de São Paulo. Topado, sequestrado e roubado. Que chegou a perder R$1 milhão em bitcoins. Então, R$1 milhão em bitcoins. Não foi R$1 milhão em bitcoins. Foi um valor total em bitcoins, entre saque, cartão de crédito, cartão de débito, transação bancária e bens. Então, não foi R$1 milhão em bitcoins. Vou chamar o repórter Everton Souza, que chega ao vivo e vai trazer os detalhes desse caso.
esse empresário caiu no golpe do Boa Noite Cinderela. É isso, Everton? Conta pra gente. Bom dia, boa segunda e boa semana de trabalho para você, meu parceiro. Exatamente isso, meu amigo. Ótima segunda-feira para você, para todo mundo que nos acompanha aqui em todo o Brasil. Um crime que aconteceu no dia 9 de abril. Começou em uma casa noturna aqui na capital paulista. A vítima, na verdade, duas vítimas, dois amigos, estavam fazendo uma comemoração e lá conheceram três pessoas que acabaram se enturmando todos juntos ali e colocaram, segundo a vítima, drogas dentro da bebida dele. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui. Isso aconteceu no dia 9 de abril. Eu estava indo, junto com meu amigo Marcelo, comemorar a história do reality. Eu acho que já não é mais novidade para ninguém. Eu participei do reality da Grande Conquista e eu fui com ele comemorar. Eu não sou uma pessoa muito baladeira e eu queria ir comemorar. Como ele é bartender, meu amigo, ele chega muito tarde, ele só largou aquela hora e a gente foi aquele momento, 3 horas da manhã, que a gente entrou na balada. E ao entrar na balada, a fila para entrar na balada era na parte interna. E obviamente eles me viram descendo do meu carro, que chama muita atenção. E aí, na fila, deve ter me avistado, junto com meu amigo. E aí a gente ficou conversando. Eu adoro pessoas do Nordeste, eu adoro sotaques, regionalismo, cultura, e a gente começou a conversar de praia, que eles eram do Rio Grande, falamos de Pipa, Genipapu, e conversamos várias coisas. E aí fomos nos entrosando, entrosando, passamos na portaria não, na entrada, nos cadastramos e ficamos lá, tá? Vamos ver o que mais que eles estão falando. E o golpe foi aplicado na minha água e no meu energético, porque são as únicas coisas que eu tomo quando eu vou para balada. E, assim, obviamente, eles não tinham aparência de delinquentes, de ladrão, porque, obviamente, essas pessoas não têm. São pessoas aparentemente até simples, mas divertidas. E eu sou o tipo de pessoa que eu converso com todo mundo, eu gosto de todo mundo, e eu não fico passando preconceitos. Se a pessoa é alta, magra, gorda, nordestino, branco, preto, gay, né? Que é isso, gente? Eu trato as pessoas como seres humanos, eu não estou nem aí para esses títulos. Então, fomos conversando. E lembrando, não tem nenhum intuito sexual aqui. Obviamente, claramente que não. E, às vezes, as matérias e, às vezes, os conteúdos dão a entender que o Boa Noite Cinderela é relacionado com sexo. Gente, não tem nada a ver. Eu vou já abrir parênteses e falar. Um conhecido meu, advogado, heterossexual, super bem de vida, estava tomando café na livraria Saraiva e colocaram dentro do café dele. Duas pessoas com aquela pinta de advogado falaram que era amigo dele, levaram ele e fizeram uma tragédia na vida dele. Então, assim, o Boa Noite Cinderela, ou essa bebida, nessa droga, pode ser inserida na sua água. Não altera o sabor e não altera o volume, não altera o gosto, nada, a cor, nada, nada, nada. É uma coisa, assim, de outro planeta. Então, antes da gente pensar, foi por causa disso, daquilo, vamos entender os fatos, porque isso é um tipo de incidente, de delinquência que pode acontecer com qualquer pessoa. E não é porque eu deixei a minha bebida, eu não deixei minha bebida. Eu vou contar um pouquinho mais para frente como é que foi. Justamente por isso, o Boa Noite Cinderela, uma ocorrência que então começou aqui em Pinheiros e foi terminar. O pessoal me perguntou que balada que foi. Foi a balada chamada Gambiarra, aqui na Benedito Calixto, em Pinheiros. Eles foram super colaboradores, colaboraram com a polícia, deram as imagens, deram as informações. Mas a minha dica para as baladas é, gente, vocês têm que fotografar, e tem que existir um sistema integrado com a documentação e com as pessoas. Isso tem que ser atualizado, tem que ter um sistema. Vocês, donos de balada, devem ter a obrigação de saber quem frequenta a sua casa. Isso é muito importante, porque, assim, foi bem difícil, a gente conseguiu, mas, assim, demorou para a gente conseguir essas informações, o pessoal colaborou, não recebi nenhuma informação deles até agora, nenhum gesto sobre o que aconteceu dentro da casa deles. Seria legal, obviamente, mas eu não recebi, então fica a dica, Gambiarra Open Bar Club, se quiser se pronunciar também, uma nota aí, seria muito interessante. Então, é isso aí. Vamos lá, continuar. Só na casa dele com a subtração de vários itens de valor, inclusive roubos de Bitcoin. Inclusive, a vítima está aqui do nosso lado, veio aqui para o 78DP, aqui no Jardins, em São Paulo, de onde nós falamos ao vivo. Tácito, bom dia, agora boa tarde já, né, para você. Como é que aconteceu tudo isso? Você conseguiu explicar os detalhes? Bom, eu tinha saído com um amigo meu,
quase 3 horas da manhã, porque eu não sou muito de balada, e estava indo para uma comemoração muito especial, com a participação de um programa que eu ia fazer. E nesse momento a gente chegou na balada e essas pessoas já na fila começaram a se aproximar da gente, nos cumprimentar. Eram pessoas do Nordeste, eu adoro o pessoal Mesma do coisa, Nordeste, eu correto. adoro os sotaques, que eu aprendi, estudo línguas, e eles foram muito cômicos. E aí o que aconteceu? E aí eles entraram na balada, não largaram da gente. E ofereceram bebida muitas vezes. Olha, eu quero, além de falar para vocês, esse golpe Boa Noite Cinderela pode ser dado, aplicado para qualquer pessoa, você bebendo ou não álcool. No meu caso, eu não bebo, eu não ensino nenhum álcool. O que aconteceu? Eles colocaram na minha água e no meu energético. Depois de muita insistência. E foi um golpe muito, assim, muito rápido, assim, uma coisa muito, assim, sutil, muito sutil, que eu demorei um pouco para cair e começar a sentir os efeitos. O meu amigo foi mais rápido. Quando eu fui perceber, eu já estava dirigindo meu carro em alta velocidade, indo por um caminho muito fora da minha casa. Lembrando aqui, então olha só, foi colocado nas minhas bebidas, não é que eu deixei as bebidas na mesa, virei e fui no banheiro, não é nada disso. O que aconteceu foi o seguinte, nós estávamos todos ali, depois de um certo momento, conversando, houve insistência para que a gente tomasse, eu não bebo nada, então a pessoa perguntou, os criminosos entenderam, bom, a única coisa vai ser água ou energético, segundo eles. Um momento de boa fé, de cavalheirismo, de educação, foi o que eu tinha ingenuamente pensado, em uma parte um pouquinho escura da balada, eles pediram 5 energéticos numa bandeja, serviu para todo mundo. Só que antes de servir, ele obviamente colocou essa droga dentro da minha bebida. Então eram 3. Então 2 falavam comigo, distraía a gente ali e o outro colocava. Foi isso que aconteceu. Então, foi um momento. Imagine que você conhece uma pessoa na boa fé, na amizade, não sei o quê, e fala, quer uma água, quer um café? Foi mais ou menos assim. Então, não foi que eu deixei minha bebida. Né? Então, infelizmente aconteceu. Quando os pneus estouraram, e aí foi que a gente parou num posto de gasolina. E lembrando, olha só, quando isso aconteceu, eu não me lembro nada, a droga foi muito forte. Eu somente me dei conta do que estava acontecendo quando os meus pneus estouraram, mas eu não convidei eles para o meu carro, eu não convidei eles para minha casa, tanto que eu estava indo no sentido totalmente diferente, tá? Um guincho foi chamado, eu fui, eles chamaram um Uber e me acompanharam até a minha casa, eu totalmente dopado, sem consciência nenhuma, eu não me lembrava de absolutamente nada, até o momento que eu vi as filmagens. No elevador a gente pode constatar que eles estão inserindo mais bebidas, eles fingem que bebem e não bebem, e aí meu amigo chega depois com o meu carro e um outro criminoso. Até o momento, um foi preso, né? Até então, espero que com essa reportagem possa capturar os outros 2. E aí eu fiquei 14 horas apagado, e a única coisa que eu me lembro foi quando eles entraram em casa, que eles fizeram aquela coisa, uau, porque eu tenho um apartamento muito legal, e eles conseguiram subtrair a metade do meu guarda-roupa em artigos de luxo, roubar criptomoeda dos Estados Unidos e acessar todas as minhas contas de cartões de crédito, débito e etc. Então, foi isso aí que somou quase R$1 milhão. Aí as pessoas, ou R$1 milhão, aí as pessoas me perguntam, você recuperou? Bom, eu recuperei algumas coisas, 3 itens. Gente, recuperei um perfume utilizado na metade, perfume que eu adorava, uma cédula que vale R$15 da Tunísia, quando eu tinha ido, e um telefone quebrado, que estava no meu carro em caso de emergência, furto, essas coisas. Então, não tive muita sorte com as coisas que eu recuperei. Na delegacia ontem. Só que todo o dinheiro, os bancos, os bancos me devolveram tudo, cartão de crédito, débito, seguro. Agora, as criptomoedas, nada até agora, gente. Isso é o que me dói muito. Eu jurando que eu ia para esse reality, ia receber tudo de volta, eu ia ganhar. Mas não foi dessa vez. Por isso que eu estou pronto para o próximo. Próximo reality, não próximo crime. Agora, Thalisson, tem uma outra questão também. Enquanto nós estávamos aqui no 78DP, a Polícia Civil chegou com 4 pessoas, 3 homens e uma mulher. Inclusive, uma dessas pessoas, o Tácito, teve que fazer o reconhecimento porque seria dono de um estabelecimento comercial onde vários cartões dele teriam passados nesse estabelecimento comercial durante a diligência, justamente para tentar prender os outros 2 bandidos. O de óculos foi preso, que a gente tem as imagens, inclusive o de óculos já foi preso, já está aqui no 78DP, os outros 2 ainda estão foragidos, e nessa diligência, então, mais 4 pessoas foram presas, e segundo os investigadores,
os seus cartões foram passados para um estabelecimento comercial dessa pessoa? Correto, desse outro integrante, digamos, dessa quadrilha aqui, né? Que parece ser uma quadrilha, mas vários dos meus cartões internacionais foram utilizados na maquininha dele. Ou seja, Dalisson, a gente ainda não tem essa confirmação, porque daqui a pouco a doutora Ana Lúcia de Souza, que é a titular aqui do DP, ela vai esclarecer tudo para a gente, se as ocorrências elas estão interligadas, se é realmente uma quadrilha especializada nisso, uma quadrilha grande ou não. Daqui a pouco a gente vai ter todos esses detalhes aqui, mas para se ter uma... Só para um adendo, então eu fiz o reconhecimento, aqui está a foto das duas pessoas, eu fiz o reconhecimento. Então, o de óculos foi, de fato, que estava junto com os outros que me drogaram, me doparam, me sequestraram, fizeram tudo lá, roubaram tudo. Esse outro eu não reconheço, porque, obviamente, nunca tinha visto, mas ele era, como eu falei, o dono de uma das maquininhas que foram passados meus cartões de crédito. Então, acho que para ter essa informação clara. Eu não reconhecia, reconheci somente o que me lesou. Uma ideia da dimensão de tudo que aconteceu, e o Tácito, inclusive, fez questão de mostrar a cara, até porque a gente sabe que muitas pessoas têm vergonha até de fazer denúncia, e o Tácito teve essa coragem de denunciar. É porque, gente, o Boa Noite Cinderela não tem nada a ver com o apelo sexual. Muitas pessoas conectam o Boa Noite Cinderela com o sexo. Muitas pessoas têm traição, etc. Gente, a delegacia está fazendo um trabalho espetacular. A equipe da doutora Ana, junto com a Fernanda, a equipe do senhor Daí, estão meses, semanas trabalhando comigo, fazendo esse inquérito. Vocês têm que denunciar. Se não denunciar, não vai saber. A gente não tem que ter medo nem vergonha. Você é vítima, você não fez nada de errado. Você é que foi lesado. Então você tem que denunciar. Tá aí o recado do Tácito, então, Dalisson, a gente vai continuar aqui no 78 DP para continuar justamente com o desdobramento, né, dessa ocorrência aqui que aconteceu. Boa Noite Cinderela, infelizmente, que vem ganhando uma proporção cada vez maior, não só aqui na capital paulista, mas em todo o Brasil, meu amigo. Olha, a polícia tem que ir para cima com tudo. Porque se roubaram de uma pessoa só em moeda virtual R$1 milhão, por que esses caras não conseguem em cada ação? Se pegam alguém que tem boas condições financeiras, né, e tem ali todo o dinheiro, fácil acesso pelo celular. Se os caras em cada balada, pensa comigo, uma quadrilha, o cara tem a possibilidade de sair na quinta, na sexta e no sábado. 3 dias no final de semana. Se o cara consegue roubar que seja 500 mil de cada vítima, ele tem 1,5 milhão, se não mais, só no final de semana. E é fácil de identificar, porque praticamente todos esses lugares têm câmeras de segurança. Coloca mais uma vez, por gentileza, a cara desses criminosos que foram flagrados, porque tem vídeo deles para todos os lados. Ainda bem que começaram a ser presos agora, acredito que é questão de tempo para todos irem para a cadeia. E certamente tem outros responsáveis, que é quem faz essas transações. Antes, vou aproveitar que o Tácito está com o meu amigo Everton e quero fazer uma pergunta, se for possível ainda de responder, o Everton. Se o Tácito ainda tem esperança de reaver tudo que foi roubado pelos criminosos, porque tem muito banco que dificulta o acesso ao dinheiro de volta, porque normalmente eles usam a senha. Senha essa, às vezes, fornecida pela própria vítima. Conta pra gente aí se ele tem essa esperança, Everton. O Dalisson, inclusive, ele conseguiu recuperar parte desse prejuízo de R$1 milhão, né? Eu queria que o Dalisson pergunta se você tem esperança ainda de recuperar todo esse dinheiro. Eu queria que você falasse o que você conseguiu recuperar, do que e o que você não tem mais esperança. Bom, todos os créditos, o que aconteceu nos meus cartões de crédito, tanto no Brasil quanto fora, eu já consegui recuperar. Algumas coberturas de seguro me deu alguns valores pelos objetos subtraídos, mas são os valores que não chegam a 10%. Tá assim, esperança eu não tenho muito, mas eu falo uma coisa, eu peço um apelo para a questão cibernética do Brasil, porque as criptomoedas que foram subtraídas da minha conta dos Estados Unidos foram enviadas para alguém, tem um receptor, tem tudo hoje em dia, tem como ser rastreado. Então eu faço questão de saber quem foi o receptor desse dinheiro. Assim, esperança de receber os meus itens, eu acho muito difícil. Mas, assim, a esperança é a última que morre. Eu acho que o mais importante que foi feito até o momento foi a primeira captura. E eu acredito que essa captura continue para encontrar os outros e que possa acabar com essa quadrilha para que não possamos ter mais vítimas, como foi o meu caso.
Recado do Tácito, então, parte desse dinheiro recuperado, mas uma parte pequena, né, Dalisson, e a investigação vai continuar. A doutora Ana está ficando a par da situação aqui, depois também vai conversar com a nossa reportagem para saber o tamanho, a dimensão dessa quadrilha, porque é uma quadrilha, né, a dimensão dessa quadrilha que aplica Boa Noite Cinderela aqui na capital paulista. E vale aquela máxima que os nossos pais nos ensinavam na infância, né? Não aceite nada de ninguém, estranho, desconhecido. Vale para adulto também. E não tem o ditado, não existe almoço grátis? Não existe bebida grátis também. A pessoa pagou uma bebida para você, desconfie. Pô, eu tenho meu dinheiro, para que você vai me dar aqui uma caipirinha? Eu não preciso, vou lá e compro. Ou então você vai, acompanha até o barman, vê a bebida sendo feita e não deixe de lado. É igual bagagem, que você não pode dar bobeira, que senão te roubam. Se você está na balada, deu bobeira com a sua bebida, alguém pode colocar ali e depois disso, meu amigo, esquece, porque o efeito que faz esse medicamento, você viu que ele dormiu 14 horas seguidas, tem gente que dorme mais de 24 horas, é o prazo de sobra que o criminoso tem para acabar com tudo que você construiu ao longo de uma vida. Obrigado por enquanto, Everton, pelas informações. Bom, essa foi uma informação, uma matéria muito... gostei bastante dessa matéria. Né? Meus parabéns para a equipe do SBT. Vamos ver a outra matéria agora, rapidinho, aqui, da Record, do Balanço Geral. Você sabe que as drogas elas acabam também passando por um processo de aprimoramento. Começa aqui. Criminoso é preso, suspeito de dopar e roubar. Não é suspeito. A gente tem provas, já foi o inquérito, foi ordem de prisão, ele não é suspeito. Ele me dopou, ele me roubou e ele me sequestrou. E não 400 mil foi só das minhas roupas e malas, produtos, iPhone, alguns telefones, itens eletrônicos, objetos de luxo, roupa, cinto, bolsa, mochila, e por aí vai. Então, só isso deu 400 mil. Só isso deu 400 mil. O Boa Noite Cinderela é conhecido faz tempo. Só que o que muita gente não sabe, o Diógenes vai confirmar aqui, é que essa droga ela vai sendo aprimorada, Diógenes. Aí o Boa Noite Cinderela não apenas faz com que a pessoa pague, tem uma outra substância que é colocada ali que provoca uma certa empatia, a pessoa se sente atraída, ela começa a imaginar que todo mundo que está perto dela é amigo, ela faz amizade facilmente. Nada disso eu me lembro, nada disso eu sei, porque eu só me lembro daqueles poucos momentos e as imagens que eu vi no elevador. Mas isso deve ter acontecido, porque quando os meus pneus estouraram e eu parei no posto de gasolina, eles conseguiram fazer saque com a minha senha. Então eu acabei dando minha senha para eles, infelizmente, eu e meu amigo. Tem um influenciador que perdeu uma grana aqui em São Paulo que não vai acreditar. Ó, legal, influenciador. Isso aí é a minha nova função. Né? Eu sou influenciador, espero que eu possa influenciar vocês agora, no bom sentido, no bom alerta. Mas além de influenciador, eu tenho algumas outras funções. Eu tenho 6 mestrados, então assim, eu sou chefe, confeiteiro, formei em diplomacia, administrador de empresas internacionais, marketing digital expert, trabalho na área do investimento, imobiliário, então eu tenho várias funções. E agora também sou digital influencer. Eu vi pessoas falando, não, peraí, se eu começar a me sentir mal, eu já vou pedir ajuda. Porque essa pessoa que pensa... Então, quando a gente começa a se sentir mal, a gente não lembra de nada. A gente a gente não tem a consciência, vou sentir mal, vou pedir ajuda. A gente está dopado, drogado. Eu não me lembro de nada. Quanto mais eu me lembro que estava me sentindo mal. Eu me lembro que o meu amigo estava passando mal e, de repente, eu estava dentro do meu carro dirigindo. Foi tudo muito rápido, assim. Eu não me lembro de ter saído da balada, gente. Você não sabe? É que a droga que ela usa, às vezes, faz com que ela olhe para a pessoa e se apaixone. Não é? Ah, meu amigo, você é meu irmão. Sabe o bêbado? Não, você é meu irmão. É mais ou menos assim. Cada vez mais a química tem ajudado aí o crime, né? Passar algumas drogas aí tem essas substâncias modificadas e gera esse tipo de efeito colateral, né? A pessoa, além de dormir, ela tem ali uma fragilidade na sua percepção de riscos, né? Acontece. E aí, Thiago? Você sabe um negócio que me revolta nesses casos de Boa Noite Cinderela? O cara aceita a bebida de um copo que não é dele. Não consigo entender isso daí. Você está num local, aí você aceita a bebida de uma pessoa que você não conhece, que é um estranho. Aí vai cair no golpe mesmo, passar, pelo amor de Deus. Então, eu acho que, novamente, a gente está generalizando a questão
do Boa Noite Cinderela. Existem inúmeras opções. Eu acredito que realmente você não tem que aceitar bebida de outras pessoas. Mas, por exemplo, nessa situação, eu já estava conversando com ele, já estávamos dançando, já estávamos dando risada há algum tempo, tipo 1 hora, 2 horas. E foi uma situação muito inusitável, que é a mesma coisa que eu falo, quer água? E eu pego uma água. Não é, e assim, o que foi meu erro? Que eu acreditava que o Boa Noite Cinderela era dado em bebidas alcoólicas, que de repente teria um efeito em bebidas alcoólicas, mas em água eu jamais pensaria. Então não é que eu estava lá da balada, acabei de conhecer essa pessoa e ele me ofereceu uma bebida, do jeito que fala, tipo assim, o cara do nada chega, quer uma bebida? Eu nunca falei que a pessoa ia aceitar. Não, gente, não é assim. É assim, isso me revolta, essa maneira de ser posta, porque não é assim. Então, assim, a gente tem que olhar um pouquinho mais além do que parece ser, porque assim, ninguém é retardado de chegar numa balada, nem conhecer a pessoa e aceitar uma bebida. Gente, não é assim. A história não é assim. Ele já falou também que o golpista é diferente do assaltante, que vem com uma arma na mão e uma cara fechada. O golpista é aquele cara que tem um sorriso fácil, uma lábia, ele já vai fazendo amizade, pode ser um homem ou uma mulher, e se for uma mulher, ela vai lá com seus truques, acaba seduzindo o cara, ou vice-versa também, ou não é? Pelo menos assim, você está numa balada, né, passar ela, baixa a guarda, tá ali para, né, para poder encontrar uma pessoa, conversar, acaba sendo seduzido. A palavra sedução exatamente vem daí, né, passar. Mas o que o Thiago acabou de falar é verdade. Você não conhece a pessoa numa balada, principalmente em São Paulo. Você vai aceitar um copo de bebida que ela te ofereceu? Concordo com o Thiago. É um baita de um risco. O cara aqui perdeu R$400 mil. Põe na tela. A imagem da câmera de segurança do condomínio mostra o momento em que o influenciador chega de carro com 2 golpistas. O grupo entra no prédio e aguarda. Eu chego de carro, foi um Uber que eles chamaram, não era o meu veículo. A chegada do elevador. Ali dentro, o trio conversa. Repare que a vítima recebe um copo e bebe. O homem não sabe. Não era um copo, é um energético, um Red Bull, que eles ainda continuavam me dando para me dopar mais e mais e mais. Inconsequente, né? Mas está sendo dopado. Agora um carro chega na garagem. Dentro estão. Esse aí é o meu carro, que chega com meu amigo Marcelo na garagem, com um dos ladrões, né? Que esse carro tinha sido guinchado, tá com os pneus furados, tá andando, desceu a rampa e tá chegando. Mais um golpista e uma segunda vítima, um homem amigo do influenciador. Eles deixam o veículo ali e sobem. Minutos depois, os 3 criminosos reaparecem no elevador. Observe que um deles está com uma mochila. Dentro estão vários objetos. Então, não são minutos depois. Eles ficaram quase 2 horas no meu apartamento roubando. Não foi minutos depois. Para eles roubarem, criptomoeda, mudar a senha, fazer toda essa configuração. Como eu e meu amigo estávamos passados, dopadíssimos, não lembrava de nada, não sabia de nada, eles ficaram 2 horas dentro do meu apartamento roubando, furtando. Não foi minutos depois. Dos roubados das vítimas. O trio vai embora como se nada tivesse acontecido. Mas o prejuízo foi milionário. A vítima dos bandidos é o influenciador digital Tácito Curi. Ele e o amigo foram alvos do golpe. Então, aqui está eu, Marcelo, que é meu amigo, e esses 3 aqui, né? Esse de óculos e esses 2 aqui no fundo. A polícia, Tácito e o amigo estavam em uma balada no bairro de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Lá eles conheceram os 3 golpistas e passaram a aceitar bebidas dos criminosos. Não passamos a aceitar bebidas do criminoso, né? Parece que, assim, o intuito, parece que ele estava lá, eles estavam pagando bebida e a gente estava aceitando. Não, foi uma situação depois de muita insistência e uma situação muito amistosa dele dar uma água, primeiramente. E depois o energético, assim, mas foi assim, muito, assim, não, olha, quando você convida uma pessoa na sua casa e oferece uma água, é muito nesse sentido. Já passando mal, Tácito foi convencido a ser levado para casa pelos bandidos. Eu não fui convencido a ser levado para minha casa. Eu nem me lembro que estava indo para minha casa. Novamente, meu carro estava indo sentido Zona Sul,
Estourou na 23 de maio os pneus, a gente parou no posto. Eu acho que o plano deles era outra coisa, era roubar meu carro, tirar as peças, etc, etc, sequestrar a gente, extorquir a gente. Aí, como os pneus furaram, aí eu fui chamado um Uber para minha casa e um guincho. Não é que eu... Aí levei os meus novos amiguinhos que estavam me dopando para minha casa. Uma vez no apartamento, os assaltantes roubaram muitos pertences da vítima, em um prejuízo de mais de R$ 400 mil. Ele foi levado, não lembrava mais de nada, possivelmente foi... Como a doutora Ana fala, eu fui levado, em outras palavras, sequestrado. Dopado, né, por algum princípio ativo muito forte, ele e o amigo, e quando ele acordou, o apartamento dele estava vazio. Levaram todas as joias, artigos de luxo, os cartões, os telefones, celulares. A polícia passou em... Só um detalhe. Joias não levaram, porque não tenho joias, mas tudo o resto foi subtraído. Eu só estou querendo ser o mais autêntico, correto possível, porque o boletim de ocorrência está aí, né? E não foi metade do meu apartamento, foi metade do meu guarda-roupa, graças a Deus. Então não vamos exagerar também, foi metade do meu guarda-roupa. Investigaram o caso e depois de 2 meses chegou até a casa de um dos criminosos. O homem foi preso e com ele parte dos pertences de Tácito foi recuperado. Infelizmente, eu queria ter reconhecido mais, mas eu reconheci o meu perfume, que está no boletim de ocorrências, uma cédula de quando eu tinha ido para a Tunísia, até a data do meu dedicatório, que uma parceira minha ela fez para mim, e um outro celular, que estava no meu carro já, que não funcionava, infelizmente era o celular que caso eu viesse ter roubado no trânsito, eu teria esse celular. A prisão do golpista... Não, olha que tristeza. É um perfume pela metade, um celular quebrado e uma cédula que não funciona, uma cédula de souvenir. Isso que eu recuperei de todo do meu prejuízo, quase 7 páginas de boletim de ocorrência. Mas é o que temos, né? Então, assim, vamos lá. Pista ainda levou a polícia a outros integrantes da quadrilha. Com eles, os agentes encontraram grande quantidade de cartões, maquininhas e documentos falsos. Cédulas que eram produzidas nesta impressora, também apreendida. Eles imprimem a identidade que eles querem. Então, eles se passam por cada vez que ele pega um cartão de crédito, ele imprime a identidade relacionada àquele cartão. Então, é impressora, mas esses documentos servem para agrupar o golpe, né? As investigações continuam para chegar a mais envolvidos no esquema criminoso. Então, veja lá, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. A gente está falando de uma mega quadrilha organizada, né? Então, vamos ver a outra reportagem do Datena. O cara perdeu 1 milhão. 1 milhão. Porque foi no golpe do amor e se ferrou. Nada de Felipe golpe. Garrafa, Felipe na Garrafa. tela do Brasil, gente. Tela do Brasil. Não, parece que eu saí de casa atrás das mulheres do Tinder, no encontro do Tinder, e aceitei a bebida e aconteceu e me ferrei. Gente, é totalmente fora do que aconteceu. A câmera de segurança na entrada do prédio mostra a chegada do empresário Tácito Cury. Ele está acompanhado de outros 2 homens. Cury está prestes a perder mais de R$1 milhão. Os 2 que o cercam fazem parte de uma quadrilha, conhecida por aplicar golpes do Boa Noite Cinderela. Logo na sequência, dentro do elevador, todos conversam. Numa boa, Tácito já tinha sido dopado. Em razão da sonolência, pediu para ir embora da balada, em que todos estavam um pouco antes. Eu não estava com sonolência. Quem estava com sonolência é o Marcelo. Eu não falei que eu estava com sonolência. Eu percebi que o Marcelo estava caído e falei, vamos sair para comer. E não me lembro mais nada. A bebida era um energético. No bairro dos Jardins, horas mais cedo, o empresário estava em uma festa com amigos. Foi quando os criminosos chegaram. Datena, uma dessas vítimas do golpe do Boa Noite Cinderela é o Tácito Cury, e você perdeu mais de R$1 milhão, né, Tácito? Infelizmente, aproximadamente isso, porque como foram... Não foi mais de 1 milhão, foi aproximadamente, esperando no 1 milhão, 1 milhão. Vê que eu corrijo aqui. Moedas de fora tem essa conversão aí, aproximadamente isso. Mas não foi só em dinheiro, foi em bens também, né? Como é que foi? Então, eu fui comemorar com um amigo numa balada, eu não sou muito de balada, eu não bebo, não fumo. Ao chegar mesmo, cheguei e as pessoas começaram a se enturmar e nos cumprimentar.
E aí, nisso, ficou com a gente a noite toda. Os bandidos já... Aonde que fala de Tinder? Aonde fala que eu fui atrás de mulheres? Gente, tá entendendo que a informação, com a introdução e a informação não batem? Dentro da casa do empresário, levaram mais de 200 mil reais em Não é 200, foi muito mais. artigos de luxo, como roupas e sapatos. Mais de Sapato não levaram nenhum. 250 mil em Bitcoin, aquela moeda virtual, além de gastos nos cartões de débito e crédito que superam 500 mil reais. Ao todo, um prejuízo superior a 1 milhão. Tácito Puri revela que depois que tomou uma água entregue por um integrante da quadrilha, começou a sentir sono e fraqueza. Então, eu não me lembro mais nada. Eu tomei, eu não sei, eu não senti sono, fraqueza, eu não me lembro disso. Tomei a água, energético, e as coisas vão acontecendo. Não me lembro mais de nada. Resolveu ir para casa. A gente saiu da balada. E eu não decidi ir para casa, não. Eu nem me lembro indo para minha casa. Eu já expliquei a história do carro, dos pneus. As pessoas não prestam atenção. Né? Eu e meu amigo, esses três rapazes, eu estava dirigindo meu carro em alta velocidade até que os pneus estouraram. E aí um Uber foi chamado. Eu chego na minha residência com 2 desses delinquentes. Não, eu chego na minha residência. Eu não estava indo para minha residência, né? E o outro vem no meu carro, junto com meu amigo, no guincho. A polícia cumpriu na manhã desta segunda-feira mandados de busca e apreensão e um de prisão. O jovem preso revelou qual remédio foi utilizado para dopar o empresário e o amigo na balada. E agora, a delegada do caso irá pedir a prisão preventiva do bandido. Datena, como eu tô falando assim, eu sou um grande admirador seu, são 2 delinquentes ainda que a gente precisa encontrar. Essa quadrilha está super forte, criando muitas tragédias na vida dos outros. Como você fala, é só no nosso. Me ajuda aí. Esta foto foi... Mas, gente, a gente precisa de divulgação dos bandidos. Como é que eles me colocam as fotos com o rosto tampado? Como é que vão achar? Tirada em uma balada no bairro dos Jardins, região nobre de São Paulo. No dia da foto, 2 pessoas foram vítimas do golpe Boa Noite Cinderela. Uma delas, que preferiu não se identificar, aceitou conversar com a reportagem do Brasil Urgente. Não, Marcelo podia ter se identificado, que não tem nenhum problema, mas... Você caiu mais rápido, eu fui começando a ficar com sono mais rápido. Aí por conta... Você vê? Foi meu amigo que ficou com sono, não fui eu. Eu estar um pouco mais sonolento, ele decidiu sair da balada. A quadrilha o levou, e também Tácito Puri, para o apartamento do empresário. Novamente, a quadrilha o levou. Eu não convidei ninguém para minha casa, não convidei para o meu carro, eles nos levaram. O amigo do milionário chegou depois no prédio, acompanhado de um dos integrantes do bando. Na saída da balada, os pneus deste carro Mercedes-Benz estouraram. O amigo, que chega no carrão de luxo, sobe junto com o criminoso para o apartamento do empresário. Enquanto isso, outros 2 bandidos já estavam dentro do local com Tácito Puri e iniciam o roubo. As 2 vítimas dormiram e os ladrões aparecem nestas imagens com bolsas e mochilas, indo embora, levaram o que puderam, prejuízo superior a 1 milhão de reais. Com medo de morrer? Medo de morrer não, mas no dia seguinte que eu vi as filmagens, eu fiquei com medo dele. Porque a gente vê dentro do elevador que ele está fadigado, ele encosta. E no dia seguinte que ele me acorda, ele fala, achei que você estava morto. Datena, aqui está o material apreendido e um desses mandados de prisão que a Polícia Civil foi cumprir com esse membro também da quadrilha, que já está aqui na delegacia. Aqui tem relógio de marca, tem maquininhas também, perfumes, vários documentos. E aqui, pode mostrar aqui também, Rosa, por favor, são vários cheques. O valor aqui, R$ 3.600, R$ 1.300, R$ 1.600, R$ 2.500. A polícia acredita que outras vítimas também podem ter caído neste golpe desta quadrilha. A polícia também procura outros integrantes que podem ter feito mais vítimas aqui em São Paulo. É conhecido na noite como Boa Noite Cinderela, né? No caso das mulheres e dos homens, né? Boa Noite Príncipe, mas certamente fizeram muitas, porque tem dezenas de cartões de crédito. Então, todo mundo que cai nesse golpe é retardado. Então, para você ver como é que o roubo, a delinquência está muito astuta, gente. Está muito astuta. Muito astuta. A gente pensava que Boa Noite Cinderela é uma loira, é um cara sarado. Não, gente, tem nada a ver. E assim, que era uma bebida alcoólica. Não é. É isso que eu tô falando. Pode ser na água, no energético, no gelo. Descobrir de casos da pessoa no gelo. Então, são coisas assim absurdas que acontecem.
já está preso e outros 3 foram detidos para averiguação. A polícia deve pedir a prisão preventiva do jovem que aparece nas imagens acompanhando o empresário no elevador. Ele admitiu na delegacia que usou um remédio para dopar as vítimas. E normalmente as pessoas ficam muito preocupadas em não aceitar bebida do outro, achando que é a bebida alcoólica. Mas eu queria deixar claro que nesse caso foi na água e também no energético. Então, nesse trânsito do bar até onde a pessoa está, ela não pode aceitar nada, nem água, nem refrigerante. No meu caso, eu estava no balcão. A pessoa pegou os energéticos, as águas, aqui. Eu estava do lado, conversando. Ele colocou, tampou com o corpo no escuro e deu. Então, não teve um trânsito de a pessoa ir lá no balcão, pegar as bebidas, andar meia balada e trazer para a gente. Não, foi do lado. Foi muito rápido. Refrigerantes. Não entra nessa que o fim é só no nosso mundo. É só no nosso. Bom, agora tem a última matéria, que foi novamente feita pelo SBT, foi muito boa. E o que eu queria mesmo era que as outras emissoras e os meios de comunicação mostrassem os delinquentes, porque o intuito disso é isso, encontrá-los. Vamos ver essa aqui. Prendeu hoje um dos homens acusados de aplicar o golpe Boa Noite Cinderela em um empresário e influenciador digital. Lembrando, eu tenho muitas funções. Essa nova minha função de influenciador digital é nova, então se você não me segue nas redes sociais ainda, aproveite, me segue. E se você quiser, pode compartilhar com outras pessoas, assim, porque eu preciso virar influenciador digital, né? Porque essa quantidade de pessoas que eu tenho aí tá muito fraquinha. A vítima alega ter perdido quase R$1 milhão. A câmera de segurança do elevador gravou o momento em que o empresário chega, acompanhado dos suspeitos. A essa altura, Tácito Jorge Cury, de 40... Tá vendo? Já tá dizendo exatamente quando que eu estava... Eu já estava... Tinha sido dopado. Já tinha sido dopado. Em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Eu fui comemorar com um amigo meu. E nessa história eu não bebo, não. E aí colocaram na minha água e no meu energético. 3 rapazes. Veja que os suspeitos insistem e ele bebe o energético mais uma vez. Quando Tácito e o amigo acordaram no apartamento, perceberam que os bandidos tinham levado tudo. Então, mas assim, só um detalhe. Parece que a gente acordou no apartamento, levamos, né? Não levamos ninguém para casa, né? Já falei como é que foi a situação. Que encontraram. Eles conseguiram fazer até uma transferência de dinheiro em Bitcoin. Não foi uma, foram várias. O prejuízo, segundo o influenciador, foi de... Influenciador, empresário, né? Mais de R$1 milhão. Quando fui ver, foram 14 horas que eu fiquei apagado. E nisso eles esvaziaram metade do meu guarda-roupa e roubaram bastante dinheiro. Fora do Brasil. Então foi uma perda muito grande. Tácito foi vítima de um golpe do tipo Boa Noite Cinderela. O que chamou a atenção da polícia é que... Olha aí o meu amigo na gravação, dando as caras, né? Os 2 amigos foram dopados numa conversa normal. Exatamente, conversa normal, nada de golpe do amor, nada procurando no Tinder, relacionamento, nada que ver, gente. São 4 matérias que foram ao ar no mesmo dia e tem que ter uma congruência, tem que ter uma harmonia de fato, senão parece cada um falando uma loucura aqui. Sobre viagens para o Nordeste, com pessoas que haviam acabado de conhecer. Não dá para deixar a bebida sobre a mesa, sobre um balcão e usar um toalete, ou fazer um selfie nesse momento que você está tirando uma foto, a bebida fica exposta, porque é muito rápido. A partir das imagens das câmeras de segurança, a Polícia Civil conseguiu identificar os bandidos e descobriu que eles fazem parte de uma quadrilha de golpistas. 4 suspeitos foram presos. Um deles... Olha que excelente. Colocando a cara dos criminosos aí, ó. Cara, nome, tudo. É Vinícius de Souza. Esse foi preso. Santos, um dos que dopou o empresário. Os outros 2, Antônio Michael Magalhães e Benedito Tiago. Eu nem quero falar desses. São 2 primos, essas desgraças, né? Ai, que raro, só de ver. Mota conseguiram escapar e são procurados. Outros 3 integrantes do bando foram presos com tudo isso.
máquinas de cartão, cheques, cartões de banco, impressoras para falsificar RGs e dezenas de documentos falsos. Sinal de que os suspeitos aplicavam todo tipo de golpe. Inclusive, uma delas já tem passagem exata. Olha que legal, eles não tampam a cara, tá lá mostrando a cara do povo. É isso que tem que fazer, gente. Como é que a gente vai deter esse pessoal? Como que a gente vai parar e impedir novos crimes se a gente não vê? Tem que ver e tem que divulgar. Por favor, me ajudem a encontrar esses 2 delinquentes. Me ajude a parar essa quadrilha. Divulga, me marca, me chama, me ajuda, por favor. Exatamente na mesma natureza já. Saiu da audiência de custódia há 10 dias. E no Pois é. É isso aí, gente. Boa sorte para mim, boa sorte para vocês. Isso é um crime que pode acontecer com qualquer um. E o que eu peço é que, de repente, essas emissoras voltem a fazer essa nova reportagem um pouquinho mais dinâmica, um pouquinho mais na integridade dos fatos, né? E colocando a cara desses criminosos para o Brasil ver e a gente conseguir parar. Porque é só assim que a gente pode se sentir um pouquinho melhor. Obrigado. Fiquem com Deus. E é isso aí. E eu vou continuar na luta, na fé. Muita gente perguntou, você está muito abalada? Abalada eu fiquei. Só que a gente tem que continuar, gente. A gente não pode deixar isso nos deter. Porque aquele velho ditado, vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Mas eles podem ter roubado tudo de mim, mas eles não roubaram a minha dignidade. E eu vou continuar firme e forte. Na fé dele lá de cima. De Deus. Beijo. Tchau, tchau.